Você já parou para pensar como seria a pecuária bovina sem as tecnologias desenvolvidas na área de nutrição animal nas últimas décadas? O boi não somente estaria sendo abatido aos 4 anos de idade, sem acabamento de gordura, como a produção de arrobas por hectare seria incompatível com o valor da terra no Brasil. As tecnologias de suplementação alçaram a atividade a novo patamar e prometem revoluções futuras. Para falar sobre o tema, a editora de DBO Maristela Franco recebeu Ricardo Ribeirão, diretor da Grossery Multimix, que também falou sobre as projeções do mercado pecuário em 2021. Acompanhe. Ricardo, muito obrigada por aceitar nosso convite para essa entrevista. Seja bem-vindo. Obrigado você, Maristela. Qual o papel da tecnologia na pecuária de corte brasileira? Você enxerga a pecuária do futuro e a responsabilidade do pecuarista em alimentar o mundo de forma sustentável associada a essa questão da tecnologia? Eu vejo totalmente associado. Não dá para a gente pensar em incremento de produtividade, não dá para a gente pensar em uma pecuária sustentável se a gente não estiver falando em tecnologia agregado, né? Pode ser tecnologia na parte de produtos, mas na parte de manejo, na parte de instalações, mas de uma maneira geral, o grande driver para fazer com que uma pecuária, vamos falar assim, se modernize, cresça em termos de produtividade, é através do uso da tecnologia. Então, eu acho que realmente isso já está acontecendo fortemente no Brasil e vai continuar acontecendo mais fortemente ainda nos próximos anos. E você acha que a gente vai conseguir atingir níveis de produtividade como o dos Estados Unidos, por exemplo, intensificando ou não? Como é que você vê? Eu vou dizer uma coisa, Maristela, eu acho que a gente já tem dentro de casa, no país, pessoas com produtividades até maiores do que dos americanos. O nosso ponto principal é o desvio padrão. A gente ainda tem um desvio padrão muito grande. Temos uma pecuária extremamente moderna, alguns pecuaristas com resultados espetaculares, melhores do que os americanos, mas a gente também tem uma pecuária ainda com baixo valor agregado, com pouca tecnologia e com uma produtividade muito baixa. Então, o grande papel nosso é começar a funilar um pouco mais essa questão do desvio padrão e a gente, naturalmente, a produtividade do país cresce de uma maneira geral. Mas a gente já tem dentro de casa, no país, tecnologia e pecuaristas com produtividades melhores que os americanos. Esse desvio padrão seria, digamos assim, uma diretriz, uma tendência, né? Que você pode seguir e que pode levar o país para esses níveis maiores de produtividade. O que está acontecendo é que com a aplicação de tecnologia, obviamente, com o melhoramento da genética, melhoramento de manejo de uma maneira geral, a gente já vem aumentando bastante a produtividade por hectare. E o que vai acontecer é o seguinte, ou os pecuaristas menos intensivos, eles acompanham nesse investimento ou eles vão acabar saindo do mercado. Então, naturalmente, eu vejo que a gente vai crescer em termos de produtividade no país. E sem prejuízo ao meio ambiente. Esse é um ponto crucial, que é importante a gente estar falando. A gente tem que sempre pensar em termos de ganho de produtividade, levando em consideração dois aspectos que fazem parte e vão continuar fazendo parte. Um é a questão do meio ambiente, ou seja, do respeito ao meio ambiente, e outra coisa é a questão também do bem-estar animal. Então, esses dois fatores vão tem que acompanhar o nosso ganho de produtividade de maneira geral. Mas no caso do brasileiro, você específico, para nós pecuaristas, a gente tem já dentro de casa um código florestal extremamente rigoroso. Então, se a gente respeitar o código florestal, a gente vai naturalmente ser o produtor mais conservacionista do país, do mundo, na verdade. A gente é já o produtor mais conservacionista do mundo e vai continuar seguindo e respeitando o código florestal. No acumulado do ano, até outubro, as exportações registraram um crescimento de 9% em volume e 16% em receita, ante igual período de 2019, né, com movimentação de 1,65 milhão de toneladas e saldo de 6,8 bilhões de dólares. O crescimento alavancado principalmente pela China. E como fazer frente a essa demanda, né, crescente das exportações e ainda atender o mercado interno? Você vê algum tipo de contradição entre esses dois mercados ou o Brasil está preparado para atender os dois? A gente tem que se preparar, porque quando a gente fala em proteína, vamos falar de bovino de corte,
a gente vai ser, já é e vai continuar sendo, e acho que vai crescer ainda mais a nossa importância como principal provedor dessa proteína para o mundo de uma maneira geral, principalmente por conta das nossas características naturais do país. Então, a gente, de alguma maneira, a gente tem que continuar fazendo, seguindo com os avanços que a gente já está fazendo, e não dá para separar os dois pontos, porque é uma relação de consumo, é uma relação de demanda. Então, o driver principal da produção é alguém querendo comprar. Então, se tem uma pressão da China, naturalmente, a gente, de alguma maneira, vai buscar atender. E é isso que puxa bastante a velocidade da implementação da tecnologia. E no caso do mercado interno, nós temos um brasileiro que adora carne, adora, é apaixonado, está cada vez mais apaixonado com carnes especiais ainda. Então, eu acho que a gente não tem como não vislumbrar atender esses dois mercados. Quais os entraves, no seu ponto de vista, né, para que a pecuária atinja o mesmo nível de produtividade da agricultura, por exemplo? O principal é diminuir um pouquinho essa questão do desvio padrão, ou seja, cada vez mais o pecuarista que usa menos tecnologia começar a utilizar mais de tecnologia, em termos de manejo, em termos de produto, em termos de genética também. A nossa genética tem melhorado bastante, mas ainda tem um grande avanço para acontecer, principalmente quando a gente analisa as demais espécies em termos de genética, suínos e aves, a gente percebe que na parte de bovinos, de corte, ainda tem muito para evoluir. Então é assim, investimentos fortes na área de genética, investimento forte na parte de manejo, investimento forte na parte de nutrição, obviamente junto com gestão. Então com esse pacote a gente tem tudo para atender esse mercado. Você tem visto uma mudança de mentalidade nesse sentido, da busca por maior produtividade no campo? Tenho visto, e rapidamente, inclusive. Isso a gente vê mais em algumas áreas, mais notoriamente. Então, algumas regiões compram mais rapidamente a necessidade de implementação de tecnologia, principalmente em ambientes onde a agricultura é muito forte. Então, o pecuarista, acho que por convivência, por estar naquela região, naturalmente também busca um pouco mais de tecnologia para aprimorar e ganhar em produtividade. Um ponto importante que está mudando bastante para nós também, no mercado da pecuária, é o conceito que está cada vez ficando mais forte, que é o ganho de produtividade por hectare. Então, a questão e não o fato de ter, mas o fato de girar, ou seja, quantos animais você está girando no ano, e não o fato de você ter ou não ter, porque esse é um fator que impacta bastante na oferta e que impacta também na parte de produtividade e rentabilidade. Você pode falar um pouquinho sobre a Agroceres, né? Para quem não conhece muito bem a empresa, quais são as áreas de atuação, e na pecuária, qual é o foco da empresa? Eu vou falar primeiro da mãe, não tem muito a ver com nutrição, mas a Agroceres é uma empresa que fez esse ano 75 anos, a gente é um grupo que tem 6 unidades de negócio, e uma das unidades de negócio é a de nutrição animal, que a gente está conversando aqui, que é a Agroceres Multimix. A Agroceres Multimix, ela nasceu lá atrás para atender uma demanda do nosso outro negócio, que é a parte de genética de suínos. Então, como que a gente poderia explorar o máximo possível desse potencial genético? E aí nós começamos a parte de desenvolvimento na parte de nutrição, e aí começamos a crescer e surgiu o nosso negócio de nutrição. A partir dali também começamos a investir mais fortemente na parte de nutrição para aves, e depois mais ainda na parte de bovinos. Bovinos a gente atrasou um pouco na parte de investimentos na empresa, porque a gente não percebia tão claramente, quando a gente fala 20 anos atrás, um apetite para a implementação de tecnologia. A gente vê nesses últimos anos um avanço extremamente rápido, intenso de implementação de tecnologia na parte de bovino de corte. Então a gente começou a ter um respaldo como uma empresa de nutrição focada na parte de tecnologia e desempenho, a ter um aporte mais forte nessa área. Então, hoje, a Agroceres Multimix ela atua com as 5 principais espécies: suínos, aves de corte, aves de postura, bovinos de corte e bovinos leiteiro. E no caso dos grandes investimentos que a gente tem feito, na parte de bovino de corte, temos crescido bastante no país, de maneira não só através de parcerias, investimentos em novas empresas, mas também em muito investimento na parte de pessoal interno. É suplementação o foco da parte de pecuária de corte? Na parte de pecuária de corte, sim. A gente atua com todo o mix de produtos, só não atuamos com a parte de medicamentos.
mas premix, núcleos concentrados, rações, minerais, proteicos energéticos, ou seja, especialidades, a gente atua com todos os tipos de produto. A empresa optou por associar a difusão de tecnologia à estratégia comercial dela, por meio de consultorias especializadas, que é o pessoal de campo de vocês, leva isso, né, para o pecuarista. Essas informações, você acha importante isso? O que motivou essa decisão de associar essa difusão de tecnologia com a questão comercial? Bom, interessante essa pergunta. É o seguinte, nós somos uma empresa que a gente está muito próximo do nosso cliente, a gente realmente vive a realidade dele. E o que a gente percebe e percebeu e vem percebendo, que os nossos clientes, os produtores de uma maneira geral, eles estão muito mais preocupados em ter o resultado, alcançar o resultado preconizado, do que realmente em falar de produto. Então, quando a gente começa a falar em busca de resultado, aí nós somos obrigados a também tratar de outros campos de conhecimento. A gente também é obrigado a ter uma atenção muito forte na parte de pós-venda, na parte de manejo. A gente também tem que ter muito conhecimento interno para dar um suporte na parte de instalações, infraestrutura. Então, de uma maneira, bem-estar animal. Então, de uma maneira ou outra, essa é a principal demanda que a gente percebe dos nossos clientes e dos produtores. Ou seja, o que eu faço, o que eu preciso fazer para atingir os resultados que estão sendo preconizados, né? Então, exatamente por isso que a gente tem feito bastante investimento na parte técnica e na parte de atendimento para poder suprir e ajudar os nossos clientes para buscar esses resultados tão esperados. Vocês investem em pesquisa também nessa área de pecuária de corte? Você pode dizer para a gente qual a estrutura disponível para isso e que trabalhos estão sendo conduzidos? A gente investe bastante na parte de bovino de corte. A gente investe bastante em pesquisa de uma maneira geral. A gente é uma empresa que nasceu de pesquisa, um grupo Agroceres, na verdade, né? Nasceu de um ambiente de pesquisa e no parte de nutrição animal, que é a Agroceres Multimix, também a gente vem investindo muito. Então, por exemplo, hoje nós temos um núcleo de pesquisa lá em Rondonópolis, que é a Nova PEC, que é uma parceria que a gente tem e desenvolve pesquisas por lá. Temos no nosso centro de pesquisa, que fica em Patrocínio, em Minas Gerais, onde a gente faz ali uma parte de pesquisa mais aplicada. E nós temos também uma parceria numa fazenda Jumari, que é lá em Minas Gerais, onde a gente também faz bastante pesquisa na parte de campo, né? Então, tanto na parte de confinamento, como na parte de recria, cria. Além disso, temos bastante parceria com universidades, fazemos parceria também com a APTA, por exemplo, é um grande parceiro nosso, a gente faz bastante projeto de pesquisa lá. Vamos falar, a gente, de uma maneira geral, Exalc, Lavras, a gente faz investimento em pesquisa com quase todas as universidades e é um caminho que a gente vem investindo e vai continuar investindo forte. E que trabalhos que vocês estão desenvolvendo hoje? Vou te dar um exemplo do que nós estamos fazendo agora. Nós estamos no meio de um experimento que está relacionado com a parte de DDG. DDG é uma matéria-prima que está aí em pauta, vai ficar cada vez mais forte. Então a gente fez uma pesquisa muito intensa a campo, tanto no nível nacional como internacional, e a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre os DDGs. Então, para nós é extremamente importante a gente entender esse produto no detalhe, o seu impacto em termos de desempenho, como utilizar e assim vai, para os diferentes tipos de DDG. Esse é um exemplo apenas que a gente está rodando agora, mas a gente tem vários outros que estão relacionados também com a parte de recria intensiva, que é a RIP, e também algumas coisas com relação principalmente a aditivos. Então, faz parte a gente tem um fórum. Esse fórum técnico de bovinos a gente se reúne a cada 2 meses, ali discute em termos de tendências do que está acontecendo no mundo e ali mesmo a gente já debate o que a gente vai pesquisar. Um fórum dentro da empresa? É um fórum técnico onde a gente ali debate as novas matérias-primas, discute tendências que estão acontecendo no mundo, tendências que estão acontecendo no país, problemas que podem estar surgindo em termos de desempenho aqui ou ali, e em cima disso a gente já constrói um material e vai atrás de pesquisa para poder entender melhor e, naturalmente, ajudar os nossos clientes e o mercado de uma maneira geral, né? Você mencionou a RIP, né? A TIP, esses 2 sistemas de intensificação, um de terminação, o outro de recria, né?
Vocês deram muito foco nisso, inclusive no projeto com a DBO que a gente desenvolve. Por que vocês escolheram esses dois sistemas para poder trabalhar no campo? A gente investe bastante na parte de confinamento, bastante mesmo. Tem coisas para trabalhar na parte de manejo, na parte de produto, a gente vem investindo, mas tem um potencial ainda muito grande de desenvolvimento, de ganho de produtividade com o animal no pasto. Então, entendendo um pouquinho a realidade dos nossos clientes, em termos de fazenda, em termos de infraestrutura, a gente enxergou que uma maneira mais simples e mais rápida dele adquirir a tecnologia e, consequentemente, ganhar produtividade seria através dessas duas tecnologias. Então, iniciamos com o TIP, que é a terminação intensiva a pasto, mais fortemente, ou seja, tem todo um estudo e uma estruturação para manejo, para poder, vamos falar assim, otimizar todo esse manejo. E logo depois nós criamos um problema. A verdade é que o problema que nós criamos cadê? Ok, tudo bem, está crescendo muito, está acelerando, a produtividade está bem intensa, mas e cadê os animais? Cadê a recria? Um problema bom. Né? Exatamente. Então a gente teve de alguma maneira também que fazer um trabalho de intensificação de recria, porque esse ciclo a gente está numa pressão muito forte para diminuir, reduzir cada vez mais, até com a questão da China agora, que tem o boi de 30 meses. Então, naturalmente, a gente tem que fazer todo o processo intensificado. E aí, porque é um elo, um está linkado ao outro. Se a gente exagerar em termos de produtividade num, falta no outro. Então, esse é o elo. Então, é a TIP, logicamente confinamento, a RIP, e também tem a parte de cria intensiva que a gente vai falar num outro momento. Tem novidades aí para intensificação da cria, muito bom. Mas voltando à RIP e à TIP, que benefícios você acha que essas duas tecnologias podem trazer para o produtor? Uma é a parte mais simples de operação, exige um cuidado especial que é manejo de pastagem. Então essa é uma questão importante, que faz parte até do nosso core de conhecimento para poder ajudar, que é a parte de gestão de pastagem, de forragens e tudo mais. Mas é um manejo mais simples, demanda menos estrutura, até porque a questão dos cuidados com relação aos concentrados e a parte de matéria-prima, de matéria seca, sendo administrada nas forragens, sendo administrada através do pasto, facilita bastante. Então, é uma tecnologia que demanda menos investimento inicial e é mais rapidamente aplicada. Então, isso que a gente percebeu dos nossos clientes. Nossos clientes falaram exatamente isso. A partir do momento que eles tomam uma decisão de partir por uma TIP, por exemplo, é diferente quando ele toma uma decisão de ir para um confinamento. Então, é uma demanda, vamos falar, tudo que a gente concentra mais, que é o caso do confinamento, ele demanda uma atividade mais especializada, mais investimento, ou seja, é mais complexo. No caso da TIP, a gente consegue buscar benefícios até similares com relação ao confinamento em termos de ganhos, mas de uma maneira mais simples. A TIP já está no mercado há mais de 10 anos, o pessoal até já se acostumou com a sigla, né? Eu já escuto quase todo mundo mencionar esse sistema pela sigla, eu acho legal isso. Mas a RIP é uma tecnologia jovem ainda, né? Como é que vocês estão levando isso para o campo e para convencer o produtor de que é interessante para ele fazer a RIP? Ela tem sido aceita mais rapidamente, inclusive naqueles que já fazem a TIP. Então ele já tem a tecnologia, tem o conceito, e aí a partir para uma questão de RIP é um passo a mais só. E uma coisa que a gente está tendo que romper em termos de conhecimento é algumas questões interessantes, que é o fato de você fornecer um concentrado para uma ração para esse animal de recria. Não era algo comum, agora está se tornando cada vez mais comum, mas essa é a grande quebra de paradigma que está acontecendo, que a gente tem ganhar, se a gente analisar em ganho por quilo, o ganho do quilo do animal mais jovem, por ele ser mais produtivo, geneticamente, é natural, é da própria natureza do animal também, a conversão é melhor, então esse ganho é mais rápido e tem um reflexo direto na gestão dele na parte de terminação, né? Bom, a Agroceres, ela investe também na produção de conteúdo, né? De conteúdo técnico, de qualidade.
através de artigos, e-books, vídeos e projetos compartilhados como esse que a gente tem na DBO. Qual o propósito dessas ações? É disseminar conhecimento. Como que a gente pode ajudar os nossos clientes, como a gente pode ajudar o mercado a produzir mais e melhor. A gente sabe que não existe pó de perlim-pim-pim, os produtos são extremamente importantes, mas ele sozinho não trabalha, não faz milagre, né? A andorinha sozinha não faz verão. Então, o foco principal é como que a gente pode transferir conhecimento, o conhecimento que a gente tem dentro de casa, de uma maneira palatável, fácil de assimilar para o mercado de uma maneira geral. Tanto é que, nesse caso específico, a gente não está falando de cliente, não é um produto específico para cliente, mas é um produto específico para todo o mercado, né? A gente disponibiliza para todo mundo que queira beber dessa fonte. E que novidades a gente pode esperar para 2021? Temos novidades. Tem algumas pesquisas que estão acontecendo, que a gente está desenvolvendo internamente. Alguns investimentos importantes que a gente está fazendo também, que daqui a pouco a gente vai comunicar. Então tem coisas interessantes para 2021. A gente está com uma expectativa positiva com relação ao mercado de proteína animal em 2021. Sabemos que a percepção nossa, a expectativa nossa é que a gente vai continuar pressionado em termos de custos. Eu acho que os custos devem manter-se pressionados durante 2021 inteiro, mas a gente tem uma questão também de oferta e eu acho que a demanda chinesa vai continuar existindo, vai continuar crescendo, que nos ajuda bastante. O trabalho forte nosso, de uma maneira mais macro, é a questão da volta do crescimento interno do país, para a gente poder ter também um efeito positivo, não só na exportação, mas no consumo interno, né? Que bom, vamos ter um 2021 positivo para a pecuária, né? Espero que sim, estamos torcendo, tem todo o cenário, parece que vai ser positivo. Ótimo, muito obrigada, Ricardo, eu espero que você volte mais vezes para conversar com a gente. Obrigado você, Maristela. Obrigada por nos acompanhar. Se inscreva em nosso canal no YouTube e deixe seu like. Você também encontra um amplo material técnico sobre as tecnologias para intensificação da pecuária nas versões impressa e digital da revista DBO e na página especial do projeto DBO AgroSéries em nosso portal. Também nas nossas redes sociais.